Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Dando continuidade ao nosso devocional, nós meditamos no livro de Marcos, no capítulo 15, aonde nós aprendemos sobre Jesus perante Pilatos, Jesus entregue aos soldados, Simão leva a cruz de Jesus, a crucificação, a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus. Em suma, isso aqui, Marcos 15, fala especificamente de toda a peregrinação de Jesus até a cruz do Calvário. Quando ele está ali diante de Pilatos e Pilatos ele precisa tomar uma decisão. A gente entende que mesmo com todo o conchavo, do Sinédrio, Pilatos ele não queria crucificar a Jesus porque ele não viu nenhum dolo em Jesus para tal castigo, a crucificação. E então Pilatos ele apresenta perante aquele povo um prisioneiro carrasco, assassino, perverso, cruel, sanguinário, mau, Barrabás. E Pilatos ali, como era costumes, naquele tempo de Páscoa, libertar um prisioneiro em oferta ao cordeiro. Então Pilatos ele chega diante do povo e pergunta: quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou a Barrabás? E o povo começa: Barrabás, soltem a Barrabás. E Pilatos pergunta mais uma vez: quem que vocês querem que eu crucifique? Jesus ou a Barrabás? E o povo continua: crucifiquem-no, crucifiquem Jesus e liberte a Barrabás. O que o nome Barrabás no original hebraico significa? Barrabás significa filho de Deus. Porém, para que Barrabás se tornasse um filho de Deus, foi necessário que Jesus desse a vida por ele naquela cruz. Barrabás pode-se dizer que foi um dos primeiros que experimentou esta graça de ser salvo, de ter a oportunidade de ser salvo, de ter a sua vida restaurada, regenerada, de ter os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, como Barrabás precisava ser um filho de Deus, não somente em seu nome de nascença, mas também em seu espírito, foi necessário que houvesse uma troca, a troca de Barrabás com Jesus. Então, para nós entendermos um pouquinho, Barrabás significa filho de Deus, que através da morte de Cristo, ele pôde experimentar ser verdadeiramente filho de Deus. E às vezes, amados, nós passamos por tantas dores, por tantos problemas, por tantas circunstâncias, por tantos sofrimentos, por tantas lutas, por tantas perseguições, enfim, por tantos sofrimentos nessa terra, que tem momentos, às vezes, até que a gente pensa que Deus é mau, que Deus ele gosta de nos ver sofrer, porque Deus é Deus e ele nunca experimentou o sofrimento. Mas quando nós olhamos para a história de Jesus Cristo, quando nós lemos o que Jesus viveu, o que Jesus sofreu e o que Jesus padeceu, então nós entendemos que Deus, mais do que qualquer um de nós, ele sabe o que é a dor física, ele sabe o que é a dor na alma, ele sabe o que é o sofrimento humano. Porque quando Jesus estava ali no Getsêmani, que a palavra do Senhor em Lucas fala que ele derramou o seu suor, caiu na terra como que gotas de sangue, significa que Jesus estava num sofrimento de alma
terrivelmente insuportável. Então, Jesus, ele conhece a dor, não somente a física, mas essa dor na nossa alma que a gente sente muitas das vezes. Jesus também experimentou essa dor. É tanto que ele faz uma oração: se possível, Pai, passe de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a tua vontade. Jesus, naquele momento, ele sabia que quando todo o pecado da humanidade tivesse sendo expiado, derramado sobre ele naquela cruz, naquele momento, Deus iria se ausentar dele, porque para Deus olhar para o seu filho, para o seu cordeiro imaculado, o seu cordeiro vivo, que foi para o matadouro sem abrir a boca, sem reclamar, sem murmurar, sem questionar o Pai. Ele foi por obediência, ele foi por amor a nós. E Jesus, ele sabia que naquele momento, quando Deus olhasse para ele, imagina você ter uma parede branca, limpa, e de repente você pegar e jogar barro, fezes nessa parede e olhar para todo um trabalho lindo seu, todo sujo, tudo imundo, dá tristeza, dá desgosto. Agora imagina Deus sendo Deus, olhar para o seu filho puro, santo, imaculado, sem mancha, sem pecado nenhum, sujo pelos nossos pecados. Por isso Jesus, ele fala: se possível, passa de mim esse cálice, porque a ideia de viver longe de Deus, que fosse por alguns segundos, alguns minutos ou talvez algumas horas, para Jesus era um cálice muito insuportável. E nós muitas das vezes ficamos longe dessa presença. Nós muitas das vezes não fazemos questão de cultivar essa presença, de honrar essa presença, de estar com Deus, de dedicar tempo a Ele em meditação, em louvor, em gratidão e adoração. E Jesus, só o fato de ficar pouco tempo, poucos minutos longe da presença do Pai, para ele era um cálice insuportável. Eu tenho aqui um relato que eu acredito que todas vocês conhecem aqui do nosso canal, do Telegram, um relato de um médico francês, Dr. Barbet, que ele redigiu todo o sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário, e ele dá as referências aos evangelhos, né? E isso nos dá a possibilidade de entender realmente as dores de Jesus durante a sua paixão, durante a sua peregrinação, durante o seu sofrimento na cruz do Calvário. E eu já li esse relato há mais de 10 anos atrás, e todas as vezes que eu leio é muito forte para mim. Então eu quero ler para vocês aqui também, deixar isso como a nossa reflexão acerca da morte de Jesus. Começa assim: eu sou sobretudo um cirurgião, ensinei por muito tempo. Por anos vivi em companhia de cadáveres. Na minha carreira, estudei a fundo a anatomia. Posso então escrever sem presunção. Jesus, entrando no Getsêmani, escreve o evangelista Lucas, orava mais intensamente, e aconteceu que descia um suor como gotas de sangue que caíam até o chão. O único evangelista que se refere ao fato, que se refere a isso, é um médico, Lucas, e o faz com precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. Produz-se em condições excepcionais, e para provocá-lo é preciso uma prostração física acompanhada por um choque moral violento, causado por emoção profunda ou grande medo. O pavor, o susto, a angústia terrível por sentir-se carregado de todos os pecados dos homens devem ter esmagado a Jesus. Tal tensão extrema produz a ruptura das veias capilares que estão abaixo das glândulas sudoríparas.
O sangue se mistura ao suor e se recolhe sobre a pele, depois escorre pelo corpo até o chão. Conhecemos a farsa do processo montado pelo Sinédrio hebreu, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o amarram pelos pulsos a uma coluna do átrio. A flagelação efetua-se com fitas de couro múltiplas, sobre os quais são fixadas 2 bolinhas de chumbo e de ossos. Os sinais do sudário de Turim são inúmeros. A maior parte das chicotadas é nos ombros, na coluna, na região lombar e também no peito. Os carrascos devem ter sido 2 para cada lado, de igual envergadura. Golpearam e açoitaram a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele dilacera-se, racha-se, o sangue esguicha. Em cada golpe, Jesus pula em um sobressalto de dor. As forças diminuem, em suor frio, banha-lhe a fronte. A cabeça roda em vertigem de náusea. Arrepios lhe correm na coluna. Se não estivesse amarrado pelos pulsos a uma grande altura, acabaria em uma poça de sangue. Depois, a zombaria da coroação, com espinhos compridos, mais duros do que os da cássia. Os carrascos tecerem uma espécie de capacete e o colocaram em sua cabeça. Os espinhos penetraram no couro cabeludo e o fazem sangrar. Os cirurgiões sabem quanto sangra o couro cabeludo. Pelo sudário, revela-se que um forte golpe de pau, dado obliquamente, deixou na face direita de Jesus uma chaga horrível. O nariz está deformado por uma fratura na parte cartilaginosa. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem despedaçado à multidão enfurecida, o entrega para a crucificação. Carregam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. O pau vertical já está plantado no Calvário. Jesus caminha a pés descalços em uma estrada cheia de pedras. Os soldados o açoitam com cordas. O percurso, por sorte, não é muito comprido, cerca de 600 metros. Jesus, com dificuldade, arrasta um pé após o outro. Muitas vezes cai sobre os joelhos e o ombro de Jesus está coberto de chagas. Quando ele cai no chão, a trave foge-lhe e esfola-lhe o dorso. No Calvário começa a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada às feridas, e tirá-la é atroz, é cruel, é violento. Vocês nunca tiveram a gases de um curativo de uma grande ferida contusa? Vocês mesmos não sofrem esta prova que pede às vezes anestesia? Podem então ter consciência do que se trata. Eu vou dar uma breve pausa. Eu sofri um acidente no meu dedo
no meu dedo, no meu dedão. E todas as vezes que eu ia trocar aquele curativo que estava grudado, que estava colado, era uma dor insuportável. Imagina Jesus tendo todo o seu corpo envolvido por chagas sangrando, sem anestesia. Eles puxam aquelas ataduras do corpo de Jesus Cristo. Continuando, cada linho do tecido adere à carne viva ao tirar a túnica. As terminações nervosas descobertas pelas chagas laceram-se. Os carrascos tiram a túnica com força violenta. Como é que aquela dor atroz não provoca uma síncope? O sangue recomeça a escorrer. Jesus é estendido de costas. As suas chagas encrostam-se de pó e de brita. Entende-se sobre o braço oriental da cruz. Os carrascos tomam as medidas. Um pouco de goma na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Horrível suplício. O carrasco pega um prego comprido, pontudo e quadrado, o apoia no pulso de Jesus com um golpe firme de martelo, o crava e o bate firmemente na madeira. Jesus deve ter contraído o rosto espantosamente. No mesmo instante, o seu polegar, com um violento movimento, põe-se em oposição. Na palma da mão, o nervo mediano é puxado. Pode-se imaginar o que Jesus deve ter experimentado. Uma dor terrível, agudíssima, que difundiu-se nos dedos, repuxou como língua de fogo no ombro, fulgurou-lhe o cérebro, e a dor mais insuportável que um homem possa experimentar, aquela dada pela ferida de grandes centros nervosos, normalmente provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. Se ao menos o nervo tivesse sido cortado completamente. Ao invés, se constata muitas vezes experimentalmente, o nervo foi destruído só em parte. A lesão do centro nervoso fica em contato com o prego. Quando o corpo estiver suspenso na cruz, o nervo se estenderá fortemente, como uma corda de violino tensa. A cada sacudida, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes, um suplício que durará 3 longas horas. O carrasco e seu ajudante seguram as extremidades da trava. Levantam Jesus, colocando primeiramente sentado e depois de pé, depois fazendo caminhar para trás. Põe em cima do pau vertical, depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz em cima do pau vertical. Os ombros da vítima se entregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas da grande coroa de espinhos dilaceram o crânio. A pobre cabeça de Jesus está inclinada para a frente, pois a espessura da coroa de espinhos lhe impedem de encostar-se à madeira. Cada vez que o Marte levanta a cabeça, recomeçam as fincadas agudíssimas em Jesus.
pregam-lhe os pés. Em meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu nada desde a tarde precedente. A sua feição é tensa. O rosto é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a prender. A garganta seca, lhe arde em sede, mas ele não pode deglutir. Tenho sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma lança uma esponja de uma bebida ácida, vinagre, usada entre os militares. Quero fazer uma observação aqui. Quando eles oferecem para Jesus essa lança embebida com vinagre, quando a gente estuda a palavra do Senhor, esse vinagre, amados, para a gente ver o nível que Jesus foi humilhado. Os romanos, os banheiros dele não eram como os nossos banheiros. Eram assim, banheiros abertos com sequência, e por aquele banheiro tinha uma vala aonde tinha um vinagre. Eles usavam uma espécie de bucha e lavavam aquela bucha naquele vinagre para tirar as fezes, para que outro que viesse ali, era uma forma deles desinfetarem aquela bucha quando eles defecavam. E quando o outro viesse usar o banheiro, outro soldado viesse usar o banheiro, aquela bucha já estava limpa. Então aquele vinagre, de tempo em tempo, ele era tirado porque ficava muito sujo de fezes, e eles jogavam aquele vinagre fora. E justamente o soldado que estava responsável por fazer isso, quando ele vê Jesus indo para o Calvário, ele vai com aquele balde de vinagre sujo de fezes. E quando Jesus diz que tem sede, eles mergulham a ponta da lança com uma bucha, mergulha naquele vinagre todo sujo de fezes e coloca na boca de Jesus. Isso é pra gente ver o nível de humilhação que Jesus suportou por nós. Aleluias. Deixa eu tentar continuar. Tudo isso é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai acentuando-se. Os deltoides, os bíceps estão tensos e levantados. Os dedos encurvam-se. Dir-se-ia um ferido atingido pelo tétano. É a mesma sensação. É o que os médicos chamam de tetania, o nível que Jesus chegou. Quando as câimbras se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Depois, os interdorsais, os do pescoço e os respiratórios. A respiração fica pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. O rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho. Depois empalidece em violeta púrpuro, enfim em cianótico. Jesus é atacado por asfixia, ele sufoca. Os pulmões inchados de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora das órbitas. Que dores atrozes devem ter martelado seu crânio. Mas o que acontece? Devagar, como um esforço sobre-humano, Jesus achou um ponto de apoio sobre os pregos dos pés, fazendo força com pequenos golpes.
levanta-se, aliviando a tensão dos braços. Os músculos do tórax distendem-se. A respiração se torna mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto retoma a palidez primitiva. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Imagina o esforço sobre-humano que Jesus teve que fazer para falar isso. Depois de um instante, o corpo recomeça a se afrouxar e recomeça a asfixia. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. A cada vez que quer falar, deve levantar-se, se segurando em seu pé por um dos pregos. Inimaginável. Daí a pouco serão 3 da tarde. Jesus está sempre lutando. De vez em quando se levanta para respirar, e a asfixia periódica que o está estrangulando. Uma ruptura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, as vibrações dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? A mãe de Jesus estava aos pés da cruz. Podem imaginar o sofrimento daquela mulher? Jesus grita: tudo está consumado. Depois, em voz alta, ele declara: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. Isso, amados, é só um pouquinho que um médico está descrevendo do que foi o que Jesus passou naquela cruz do Calvário, por me amar e por te amar, por nos desejar tanto, por nos querer tanto. Ele se submeteu a todo tipo de dor, porque todas as vezes que nós chegamos diante dele, reclamando de qualquer coisa, de qualquer situação, ele vai dizer: eu sei o que você está passando, porque eu também já passei por isso. Então essa é a reflexão sobre a morte de Jesus que eu quero deixar para vocês, que vocês possam ser abençoadas por essa reflexão, que o amor de Cristo possa inundar os nossos corações, as nossas vidas, e que nós possamos entender a importância de propagar o Evangelho de Cristo, de anunciar o seu amor, de anunciar a sua morte e a sua ressurreição, que nós possamos entender o quanto é importante levar as boas novas aos quebrantados, aos contritos, aos que estão cegos, aos que estão em prisão, porque um preço altíssimo já foi pago. Nós só precisamos reconhecer e aceitar este preço, em nome de Jesus. Amém.